Eu vou mostrar para vocês hoje que para algumas pessoas o conceito de dificuldade, de limitação pode ser muito diferente e ele pode superar isso com muito mais força e muito mais garra, porque existe uma coisa que é muito importante, a visão da mente deste homem, Bento Moreira, que eu vou contar a história dele agora. O que passa na minha lente fica na sua mente. Estou aqui, gente, com o Bento Moreira, assim, ele é conhecido, mas qual que é o seu nome, Bento? Meu nome aliás, o nome de batismo é Bento José Maria Moreira, né? A minha mãe até questionava isso porque eu, com a deficiência, difícil para escrever, tenho o maior nome da família, mas sobrou para mim esse nome, é Bento José Maria Moreira. Mas aí, como eu comecei a trabalhar, já, né, Bento Moreira é mais fácil e ficou isso como também nome artístico, né? Bento, você hoje é um profissional respeitado na área de comunicação, eventos, produções, sonorização, e não somente no município de Dona Eusébia, mas também extrapolando os limites da zona da Mata Mineira. Você é locutor, você faz sonorização de eventos, exposições, várias outras coisas, formado em Direito, e eu me esqueci de alguma coisa? Eu acho que você não esqueceu, né? Na verdade, eu abracei o microfone como profissão em 82. Hoje eu sou dedicado à propaganda, tenho uma caminhonete de propaganda e tenho um mini trio com um mini palco para os eventos médios e tal. E vivo do rádio, né? Já passei por 8 rádios na região, né? E hoje eu estou numa rádio que é Astolfo Dutra e estou com a minha rádio online aqui, que é a Folha da Cidade. Bento, você nasceu com a deficiência visual? Olha, eu acredito que sim. A minha mãe me contava que quando ela notou, porque se mostrasse alguma coisa para mim, para eu ver, se eu não fizesse barulho, não chamava minha atenção. E se eu pegasse alguma coisa, por exemplo, que brilhasse uma tampa de panela, então eu ficava focado naquilo que brilhava. Eu só olhava para o lado da claridade do sol, mas nada dentro do que eu estava me interessava. Só o lado da janela. Então, aí ela levou no médico, o médico falou que... E foi em São João del Rei, que eu nasci lá, e o médico falou que não tinha ainda nenhum jeito, que eu voltasse daí 4 anos. Aí 4 anos eu comecei a usar óculos, fazer tratamento, aí fui para Belo Horizonte, fui para o Rio, fui para Juiz de Fora, mas a resposta que eu procurei eu nunca encontrei, sempre achei a mesma: não tem solução. Eu sou portador de uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar, e ela vem fazendo com que a retina vai morrendo, e a minha já acabou. Então a minha visão hoje é zerada. Tem um amigo meu que fala que tem uma glândula que a gente tem, chama, acho que é pineal, tem uma coisa mais ou menos assim. Se eu estiver errado, alguém procura o dicionário e corrija. Mas ele fala que é a glândula que identifica a gente. Ele fala isso comigo sempre quando a gente sai, às vezes na noite, para ir numa pizzaria, para ir num lugar qualquer. E eu falo assim: ó, você vai entrar aí, ó, tá chegando o trevo. Entendeu? E ele fala: não é possível, gente. Como é que eu tô vendo e não tô achando ainda? Quer dizer, então, mas é assim, porque a gente tem esse traçado na mente. Então, pela posição do carro e da estrada, você sabe onde você está passando, né? Eu vou daqui de Dona Eusébia a Belo Horizonte, ou a Juiz de Fora, sei onde eu estou andando, em qualquer lugar. Não tente me enganar. Agora, eu acredito que todos que têm essa deficiência são assim, porque também tem um outro lado. A gente não está vendo nada para distrair. Então a gente foca a visão no pensamento. Essa é a verdade. Eu acho que deficiente nós todos somos. Alguns são aparentes, outros não. E todo mundo tem... se você retrai o sentido, você desenvolve o outro. Isso é natural do ser humano. Não é só aquele que se entrega mesmo, que aí não tem jeito. Mas então o que você se identifica mais, tem mais facilidade para desenvolver, é o que vai te colocar, te inserir no contexto social da sua comunidade, da vida em si. Essas coisas, essas informações que o Bento Moreira está passando para nós são muito importantes.
Continue assistindo. Bento Moreira, então já com a visão assim, bem delimitada, você enxergava vultos, né? Até os seus 18 anos, como você me disse aqui em off. Como que foi para você essa coisa de colocar na sua vida que você tinha essa deficiência visual e que tinha que aprender a viver com ela e de repente começou a trabalhar com som e música, né? Áudio, e se tornou esse comunicador conhecido aqui na nossa região? Na verdade, eu fui muito bem preparado. Eu sempre fui de lidar, desde criança, com a realidade. Entendeu? Eu tenho que saber da realidade. A verdade, ela não me dói. A verdade, ela me faz espirrar por outro lado. Eu acho que é por aí. Não adianta você fazer uma fantasia de uma coisa que não vai durar. Então, com 15 anos, eu estava em Belo Horizonte, fazendo uma consulta com o Dr. Rocha, e eu falei, doutor, tem jeito? Ele falou, não. Tá, mas e aí, vai ficar assim? E eu vou perder a visão? Ele falou, você quer saber da verdade? Eu falei, quero. Ele falou, se não aparecer alguma coisa que mude o conceito da medicina, que embora está muito avançada e tem novidade todo dia, mas para esse caso, se não aparecer, com 40 anos você vai estar cego. E ele não errou. Eu fiquei totalmente cego aos 40 anos. Em 72 eu mudei para um distrito aqui chamado São Manuel do Guiaçu, Jacaré. Então eu tinha 8 anos de idade. Lá tinha um serviço de som na igreja. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu morava na roça, nasci na roça. Eu escutava as zoeiras de carro uma vez por semana. Então quando eu cheguei, que eu vi os caras tocadisco lá no microfone, nem sabia que era aquilo, falando. Rapaz, aquilo me encantou. Aquilo vibrava por dentro. E aí daí falei assim, é isso que eu quero. Em 81 fiz um concurso de rádio em Barbacena, não passei. Para trabalhar na rádio lá não passei. Em 81. Mas aí depois eu fui percorrer nesse caminho, muitas rádios me bateram a porta, porque hoje existe toda uma política de inclusão para deficiente. Mas quando eu era adolescente, não existia deficiente, existia aleijado. Entendeu? Aqueles mais cautelosos, aleijado é só quem tem problema na perna, quem falta perna, falta braço. Mas, na verdade, no contexto geral das pessoas, até por desconhecimento, era aleijado. Isso aí não tem jeito, não. Entendeu? Vai ficar pedindo esmola na rua aí até ver, porque não tem jeito. Então, hoje é visto uma política diferente. Então, e nesse contexto, eu tomei muita porta na cara, muita rádio me aceitou por causa disso. Eu ia fazer o teste, gostava da minha voz, achava interessante, mas quando ficava sabendo da verdade, não, como é que você vai ler? Como é que você vai falar a hora? Como é que você vai fazer qualquer outra coisa? Então aí, tomou muita portada na cara e como que você continuou? Eu continuei porque é o seguinte, o não te cresce, o sim não te cresce. Você sim, você vai lá, você está pronto? Sim. Então você incomoda. Agora o não faz você crescer. Eu tive que provar que eu tinha condição, entendeu? E na rádio que eu queria trabalhar, a primeira rádio que eu trabalhei, eu fui concorrente dele. Concorrente fiz eles mudar a programação. Porque a minha rádio deu tão certo, a rádio que eu trabalhava nela, que era de um grupo de Brasília, deu tão certo que mexeu com a audiência da outra. Então eles mudaram a programação porque a gente saiu na frente. Agora, por quê? Porque eu sou apaixonado com rádio, eu sou vidrado com rádio. Um minutinho só, eu preciso abrir um parêntese aí. Algum lugar aqui eu coloquei isso, então já que ele adiantou, e acredito que muitos de vocês que estão assistindo estão se perguntando como é que eu vou fazer isso, como eu vou me inserir naquilo, como eu vou dar certo profissionalmente naquela outra coisa. Para quem já está na profissão, para quem já está fazendo algo, até eu no meu canal, para eu dar certo no meu canal eu tenho que ser muito bom, mas tem outra coisa, eu tenho que amar. Tem que gostar. Então ele está dizendo isso, ele é apaixonado pelo rádio. E a paixão é que nos move, é o entusiasmo é que nos move. Então quando você for fazer alguma coisa, verifique lá no seu coração, lá no fundinho, se aquilo te entusiasma, se aquilo faz brilhar os seus olhos, se aquilo faz brilhar a sua visão da mente. Tá bom? Vamos continuar aqui com Bento Moreira. Eu acho que eu sou apaixonado por rádio, sou apaixonado por microfone, gosto de microfone. Eu gosto, tanto é que quando eu apresentava o trabalho na faculdade, que lá não tinha sistema de som, era para pouca gente dentro da sala,
eu pegava o celular, ou a caneta, alguma coisa que eu tinha que ficar na mão. Porque de mão livre eu não consigo. Isso é um cacuete, mas é um hábito que a gente criou, né? Quando as pessoas se sentem seguras com o microfone, eu me sinto mais seguro com o microfone. É o meu jeito de falar em público, em estúdio e tal. E eu fui assumindo essa questão, assim, buscando a realização desse sonho, desse projeto, que eu acho que você sonhar é uma beleza, né? Eu sonho com um carro, eu sonho com um sítio, com uma chácara, com uma casa linda. Peraí, mas eu estou sonhando. Agora, eu tenho que tornar isso um projeto, então, para mim buscar a realização. Porque a realização não vem do sonho, ela vem do projeto. Né? O projeto é que vem do sonho. Agora, eu tenho que sonhar e projetar aquilo que é viável para mim. Você é formado em Direito? Onde? Eu sou formado em Direito. Eu sou da 3ª turma da Sudamérica de Cataguases. Eu formei em 2009. Ele trabalha na Rádio de Astolfo Dutra, ele é locutor. Inclusive, aqui tem um equipamento, a mesa de som, que ele já grava o programa aqui. Aliás, ele entra ao vivo e já joga daqui de Dona Eusébia online para Astolfo Dutra. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é curiosidade de muitas pessoas, Bento, que te conhece, que te acompanha. Eu estou vendo aqui do lado uma mesa de som, né, que você manipula aqui na rádio. Como que é mexer com uma mesa com tantos botões, com tantas informações para uma pessoa deficiente visual? Talvez essa é a pergunta que eu tenho respondido o maior número de vezes, porque eu trabalhava com a banda Esquema 4, eu era operador de áudio, então uma mesa de 32, de 24 canais, as mesas que tinham lá, e as pessoas perguntavam, mas na verdade isso aqui tudo é repetição, o que tem daqui até aqui, aí esse aqui repete, então os canais, aqui já tem uma diferença porque são menos recursos, né? São canais de linha, mas é repetível, então cada botão desse tem uma função, tem dentro do canal, né? Dentro disso aqui. Aqui é o canal. E aqui as masters que são mandadas para outro estúdio. Se eu quiser mandar o som privado para outro lugar, eu mando. E aqui a gente tem um computador, né, com o programa. O meu computador tem 2 placas de áudio, que uma eu faço retorno, né, e a outra eu faço o que vai para o ar. Então, se eu dou um comando aqui no meu teclado, com o meu computador, entendeu? Eu apertei uma letra aqui, por exemplo. Isso aqui não sai no rádio, a rádio está no ar, online. Mas isso aqui só eu que estou ouvindo aqui. Aperta aí para as pessoas ouvirem como que sai aqui na mesa, aperta aí. Entendeu? Aí tem os comandos, ó. Tá bom. Isso aí tudo é um programa, um leitor de tela chamado JAWS, né, que a gente tem. Então eu tenho 2 placas de áudio no meu computador e o programa é ligado numa e a rádio na outra. Então o que eu faço aqui, que eu pesquiso uma música aqui dentro do horário, quando está tocando, que eu vou procurar outro, programar comercial, ninguém está ouvindo, só eu que estou ouvindo. Gente, ele fala isso como se fosse uma coisa tão simples. Olha, para nós que enxergamos, né, com a visão física, somos tão limitados no equipamento desse. Pra gente mexer hoje num smartphone já é difícil. Ele falando aqui da visão da mente, né? Essa visão da mente que ele aprendeu a enxergar com ela, e ele tá achando que é assim muito fácil, né? Vai mexer com uma mesa dessa. Quando surgiu o computador, o rádio teve umas transformações. Se o rádio antigamente era um rádio artesanal, ele era muito mais emotivo para quem trabalhava. Essa é a verdade. Você tinha uma mesa de som, você tinha 2 tocadiscos, depois apareceram os CDs, mas os comerciais eram em cartucheira, gravador de rolo para rodar arquivo maior, reportagem, coisa assim. Então, o rádio era artesanal, o trabalho do operador aparecia. Hoje não aparece, porque você vai colocando no computador, o computador vai fazendo tudo. Mas é assim mesmo, é a tecnologia, né, que eu disse. Não vamos ser saudosistas. Então, quando veio isso aí começou a aparecer os MDs. Eu falei, rapaz, agora eu tô fora do mercado, não tem mais jeito. Olha, nós passamos pelo MD, o computador tá aí, a gente tá, né, graças à boa vontade de quem pesquisa, né, a gente pode usar isso aí com normalidade, navegar na internet,
baixar a música. E facilitou muito a sua vida, não foi? Muito, muito, muito. Eu estou entrevistando aqui o Bento Moreira desde a década de 80, trabalhando com comunicação, com áudio, com som, aqui na cidade de Dona Eusébia e região, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele que você gostaria de saber também, tá? Isso aqui é importante para você, ouça a resposta dele. Bento, o que você diria para todas as pessoas, incluindo jovens, adultos, deficientes ou não, que quando pega uma tarefa hoje ou uma empreitada, tá achando ela muito difícil para concluir, ou vem aquele desânimo, eu acho que eu não dou conta disso, será se eu vou conseguir passar nesse concurso público, será se eu vou conseguir entrar naquela empresa, será se eu vou conseguir ser um youtuber, será se eu vou conseguir, aí vem aquele será, o que você diria para essas pessoas, Bento, essas pessoas que temem o futuro, que temem esse mundo difícil que nós estamos vivendo hoje, em termos de emprego, em termos de crise? Diz aí. Não desista. Lute, corra atrás dos seus sonhos. O pior não é o que você teme, que passa pela sua mente, eu não vou conseguir. O pior é aquele cara que chega perto de você. Você não vai conseguir isso nunca, senhor. Você tá ficando doida? Eu acho que é o seguinte, seja bom naquilo que você faz. Eu sempre eduquei meus filhos dessa maneira. Eu tenho uma filha que é professora de educação física, eu tenho um filho que é caminhoneiro e mini empresário. Quer dizer, mas eu sempre falei com eles desde criança, seja bom naquilo que faça, não importa a profissão. Gente, então, hoje eu conversei com Bento Moreira, aqui na cidade de Dona Eusébia. Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo com Ferreira Videomaker. O que passa na minha lente fica na sua mente. E deixa um recado para a turma aí, Bento, no meu canal. Olha, eu quero te cumprimentar, eu te conheço desde adolescente. Então é o seguinte, você foi o cara sempre que bateu na tecla da inovação, sempre lutou, sempre está buscando coisas novas, e agora você está no lugar certo. O canal de YouTube bem trabalhado é uma coisa que todo mundo tem acesso, todo mundo tem um celular, né? E todo mundo fica pesquisando coisa no YouTube ou nas redes sociais e acha. Te desejo sucesso, que já é sucesso esse canal, mas que continue crescendo cada vez mais, que possa dar oportunidade das pessoas conhecerem as outras pessoas. Muito obrigado. Fui!